Quem fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Esses que Deus está procurando, os verdadeiros adoradores. Porque o Senhor, ele procura isso. O Senhor, ele quando escolhe, se a gente está sentado no banco de uma igreja, não foi a nossa carne que chegou até lá. Por algum motivo nós chegamos como eu cheguei. Por algum motivo nós chegamos ali na casa do Pai. E quando a gente chega na casa do Pai, ele direciona os nossos pensamentos segundo o pensamento dele. Então, todos que são chamados pelo Pai, não é para ficar. Jesus falou, né? Ide fazer discípulo. E vocês farão milagres e prodígios maiores do que eu fiz. Isso é a promessa do Senhor. E nós somos co-herdeiros dele. Então eu entendo isso, que todos sedentos, que querem, que almeja isso, pode fazer isso. Com a fé em Cristo Jesus. Pode. E você aprendeu a ministrar cura diretamente do Espírito Santo ou através de homens? Teve alguma transferência que ajudou nisso? Ou... Teve transferência. Você acredita na transferência? Pode Acredito, falar. Acredito e isso eu transfiro também. Demais. Até fazer uma oração depois aqui. Amo orar, meu Deus. Então, não, acredito demais. Eu fui ministrado, não sei se eu posso citar nome Pode aqui, citar, não. ok? O apóstolo Agenor Duque, fiquei um bom tempo lá no ministério, aprendendo com ele. Isso, eu não lembrei que era lá. Isso mesmo. E Benehim, fui ministrado por eles, grandes homens de Deus. Na época, Fred Berry foi lá, fomos ministrados por ele também. Então, fiquei um bom tempo também na cadeira ali aprendendo, vendo aqueles homens de Deus ali operando, né? Operando milagres, curando. Eu vi várias curas. Então, eu depois disso, voltando lá atrás, o Espírito Santo me levou em várias igrejas para me sentar e ver aqui eu opero assim. Ali não caiba, por isso que eu não gosto de falar de placa de igreja. Placa de igreja não salva ninguém. Eu tenho a igreja do Senhor como um hospital específico, por exemplo. Tem o hospital do coração. Tem um hospital que vai trabalhar com a visão. Tem um hospital que vai trabalhar com o ouvido, enfim. Então, cada ministério, o Senhor também tem ali que leva os seus filhos para serem curados. Vamos dizer, o Senhor pode ser usado em libertação, um forte do Senhor que Deus te levantou, vamos dizer, na minha parte, cura da alma, certo? Então Deus vai levar os seus filhos que estão necessitados em ser curados em cada porta, assim. Entende? E tem ministérios que são como a igreja de Coríntios, né? Pô, vocês são nos 9 dons, eu tenho com vocês que vocês deixaram, vocês começaram pelo Espírito e terminaram na carne, é isso que não pode acontecer. Mas o que eu aprendi muito, e depois, primeiramente, ministrado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo fala, senta e aprende. Aí o Espírito Santo fala assim, tanto que o senhor sabe do que eu estou falando, o senhor tem 20 anos, né? 20 anos, fé, de fé, 30 anos. 30 anos, então, 20 anos de local, pro pastor local. O pastor local. Então tá ali, vamos dizer, tá vendo aquele rapaz ali, vai até ele, impõe as mãos sobre ele e profetiza o meu espírito. Então, ele foi escolhido para isso e através da nossa vida, o Espírito Santo de Deus, o senhor sabe disso, vem sobre eles. Curas, libertações, meu Deus, quantas curas, câncer. Então eu amo isso. Mas o que eu mais gosto, eu sei que Jesus falou assim, não se alegra porque os demônios se sujeitam ao meu nome, mas se alegram por o nome de vocês está escrito no livro da vida, né? Mas eu amo a libertação, manifestação de demônios. Ontem mesmo eu estava indo, que eu gosto de pego no meu carro, pego minhas ovelhas, levo lá para que não tem condições de ir. Não, passo aí, pego, tal, chego até um pouco mais atrasado, deixo minha esposa começando e os obreiros. E até então já fui pegar minhas ovelhinhas, levei tudo lá para a igreja. E nesse meio de caminho, uma ovelha minha que mora em Suzano, para Mogi, um pouco longe, o marido dela se manifestou. No que ele se manifestou, ele queria até matar ela. Eu, por telefone, nós já começamos a entrar em batalha, expulsamos lá, e eu pedi para o Senhor amarrar esse demônio para a gente terminar o culto lá, porque era ontem nós estávamos fazendo uma campanha, né? E campanha a gente não pode quebrar de jeito nenhum.
Foi 3 dias da Arca da Aliança na casa de Obed-Edom, e ele foi abençoadíssimo em 3 meses, né? Então, terminamos, peguei uma equipe, minha esposa, minhas crianças, e mais os obreiros que foi comigo, e fomos lá. Meu Deus, coisa mais linda. Manifestou, foi aquele negócio, a esposa e o marido foram libertos. O que que eu vejo no ministério até hoje é ex-traficante, ex-drogado, ex-prostituta, ex-drogado está aqui, ex-adúltero. Eu era demais em negócio de parte de adultério. Então Deus me libertou disso e é onde mais Deus me usa. Restituições de casamento, que coisa linda. Então eu amo demais de você simplesmente ter uma palavra, como Jesus teve uma palavra com aquela mulher que estava no poço do samaritano lá, a samaritana, e ele pediu água para ela, e ele revelou ela, e daquele dia mudou a história dela. Então eu tenho visto isso acontecendo através da minha vida, de obreiros que estão comigo, que por uma palavra, uma simples palavra, um encontro com Deus como eu tive, o senhor teve, e outros teve, sabe o que eu estou falando? Mudar a vida, sabe? A pessoa mudar o seu jeito de falar, seu jeito de andar, sua conduta dentro de casa. Para mim, o avivamento maior que existe é esse. Não é o pular, não é o rodar. Eu amo. Eu sou do mistério. Mas é de ver você ver um ex-traficante, uma ex-prostituta servindo a Deus, um pregador, um ex-morador de rua, né? Isso para mim não tem preço. Vale a pena pagar o preço. Não é fácil, mas estamos aí para seguir. E vou fazer duas perguntas, que cura e libertação anda junto, né? Qual seriam as chaves para aqueles que querem ser usados, pessoas que assistem aí, tem muita gente faminta, você disse que é pros famintos, Sim. e aí você fala assim, aqueles que querem ser usados na cura e na libertação, quais as principais chaves? E também, num podcast, né, até nós comentamos nisso, que muitas igrejas no passado, eu como tenho 30 anos na fé, mais de 20 anos de ministério, você via manifestar demônio, como você falou, que aconteceu, pessoas caindo, sendo libertas. Hoje em dia, parece que não tem nem mais, está acontecendo. Então você fala qual é as chaves para ser usado na cura e na libertação, e porque parece que tem igreja que parou com esse ministério de libertação, aparentemente. Eu tenho conversado muito isso, pastor Ariston. O senhor chegou num ponto. Por quê, pastor Ariston? A libertação são poucos libertadores são poucos que querem pagar esse preço. E qual o preço? O preço de estar ali alinhado. O preço de estar alinhado com Deus. O preço da renúncia. O preço de você não querer jamais a sua vontade sem a vontade de Deus. O Senhor falou para mim, para com tudo. Você não vai trabalhar mais para o homem, você vai viver daquilo que eu te dou. Sonhos, não quero mais. Eu falei, eis-me aqui, Senhor. E de renunciar a certos programas na TV, renunciar ao pecado, tem que estar bem alinhado com Deus. Porque o diabo, se eu tiver numa brecha, o diabo ele vem para arrebentar mesmo. Ele só quer uma brecha. Então, porque muitas igrejas não querem mais esse ministério em suas denominações, porque sofre muita retaliação. Então, são poucos que querem pagar esse preço. Não estou falando que são todos, mas poucos. Eu conheço homens de Deus, amigos meus, que é muito usado, que nem eu, assim, em libertação, em manifestação de demônio, em você vê pessoas vomitando sangue, obra de macumba. O mais forte do meu ministério é esse. Que nem ontem um rapaz começou a vomitar as obras, o demônio manifestado, cavando e tirando o que foi enterrado para destruir a família dele. Ele pegou no gogó endemoniado, pegou no gogó da esposa e queria matar ela. Imagine. Os demônios nesses últimos tempos, eles estão assim, eles estão querendo matar, destruir, roubar. É isso que eles foi chamado para fazer. Então Deus levanta os linha de frente, vamos dizer, os elite dele, para chegar faca que nem outra, faca na caveira, faca no demônio, né, modo de dizer, né? E aí para isso, monte, consagração, jejum, tá em oração, tá ali, ó,
Não pode ter brecha. Não pode ter desvio. Tem que ser ali verdadeiramente um crente alinhado, ajustado com a armadura. Porque mesmo a gente estando, o inimigo ele tenta de um lado, tenta do outro, não consegue tocar em nós, vai tocar na nossa família, vai tocar em alguém. Então muitos não aguentam essas lutas. Eu sei o que eu estou falando. Eu creio que o senhor também deve entender. Então, esse processo de libertação e cura, poucos querem ver esse processo. Por exemplo, a cura. A cura é maravilhosa, você sente a dor da pessoa. Quando você está ministrando, você começa aquela palavra de conhecimento, então você sente ali uma dor de cabeça. Ontem mesmo veio uma moça, né? E eu comecei a ter aquela dor. Eu falei, eita, isso aqui é de alguém aqui. Me mostra, Espírito Santo. Eu falei, levanta, filho. Você sente uma dor de cabeça que é horrível nesse local, é verdade? Ela fala, é. Então, a gente sente a dor. Verdadeiramente, quando Jesus falou, está consumado, ele falou, ali ele abraçou todas as dores, né? Todas as enfermidades. Qual é a chave para ser usado? E a chave para ser usado, a principal é renunciar. A principal é a renúncia, a principal é buscar Deus nos montes, porque Jesus, ele fazia a obra, ele se esvaziava e depois ele ia se encher no monte. E no monte ele ia buscar o quê? Poder. Porque muitos não entendem isso. E aquele poder ele pegava dali na comunhão com o Pai, era o próprio Deus falando com Deus. Então ele recebia esse poder e ele ia ministrar esse poder. A unção, ela não é de graça, a unção ela é cavada. A unção você tem que buscar. Você tem que pagar um preço por isso. O dom vem de graça, mas a unção não. Você sem unção é como, sabe, a gente tá aqui, a gente pode falar uma palavra e nada acontecer, mas a unção, ela nitidamente, ela despedaça o jugo. Então, se você não tem uma ferramenta para despedaçar esse jugo, você não consegue. Então, é por isso que eu falo, duas chaves principais, a renúncia do pecado de tudo desse mundo. Segundo, buscar poder, que é a unção, e ser ministrado. E não pode abrir brecha de jeito nenhum. Você tá sempre ali, ó.